Bom dia, turma do nono ano. Hoje nós vamos continuar, né? A aula de ontem, nós estávamos vendo os valores do seno, cosseno e tangente. Observa que vocês têm uma infinidade de valores aí, né? Isso aí são o resumo de alguns, né? Então vamos lá. Quero vir para cá. Peraí. Aí. Então vamos ver. Observe algumas situações em que podemos usar a tabela trigonométrica. O esquema mostra uma escada de 3 metros de comprimento apoiada em uma parede formando um triângulo retângulo ABC. Então está a figura aí ao lado, né? Então, para determinar a altura da escada toca a parede, basta calcular a medida do segmento AB. Nesse caso, as relações trigonométricas temos que calcular o seno de 64, porque AB é o cateto oposto ao ângulo de 64 graus, né? Então, o seno de 64 é cateto oposto, que é AB, dividido pela hipotenusa, que no exemplo aí vale 3, né? O tamanho da escada. Consultando a tabela trigonométrica, observamos que o seno de 64 vale 0,899. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês verem aqui, ó. 64, ó. Aqui vem ódio, ó. 45, 46, 64, aqui, ó. Seno de 64 cruzou aqui, ó. 0,899. Viram como é que acha? Lá, ó. Seno e o ângulo. E tu vê, na onde cruzou, está o valor. Então, o seno de 64 vale 0,89. Né? Muito bem. Então, o seno de 64, então, vale AB sobre 3. 0,899 é AB dividido por 3. Então, AB é 3 vezes 0,899, que dá 2,697. Isso aí, ó, eu aconselho até vocês terem uma maquininha de calcular, ó, dessa pequenininha, para vocês não, que vocês não gostam muito de trabalhar com vírgula não, né? Então, vamos lá. Portanto, a escada toca a parede a uma altura aproximadamente de 2,70 m. Aí ele já arredondou. 6,97, ele botou 6,70. Da mesma maneira, podemos determinar a distância da parede ao ponto em que a escada está apoiada ao solo. Ele quer saber isso aqui, ó, AC. Calcular a medida de BC. BC. A O está lá, que é B, BC. Então ele quer saber quanto vale o cateto adjacente, né? Continuando na tabela trigonométrica, ó, ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, BC é o cateto, é o cosseno do ângulo. Então vamos voltar lá, ó. Cosseno de 64. Então vamos voltar na nossa tabela. Ih, cacete. Então vamos observar. Cosseno de 64. Vamos lá na tabela, vamos achar lá. Cosseno de 0,438. Isso então vale BC sobre 3, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, BC sobre 3. Então o BC vai medir 3 vezes 0,438, dá 1,314. Portanto, a escada está apoiada ao solo a uma distância de aproximadamente 1,31 da parede. Agora, para determinar o ângulo indicado dos cabos de um teleférico, como é o esquema, tangente do ângulo B vai ser AC sobre AB. AC, entendeu quanto vale? AC. AC é a hipotenusa. Ele quer AC. AC tangente AC sobre AB. Não é AC não. Aqui é BC sobre AB. É BC sobre AB. R$ 53,5.
a parada. Então, continuando, agora é outra coisa aqui, ó. Agora, veja como determinar o ângulo de inclinação dos cabos de um teleférico, como no esquema. Ele dá um outro esquema aqui, ó. Então, ele dá a altura aqui, ó, é de 53,5, né? O comprimento aqui da distância do teleférico é de 100 metros. Aí, então, ele pede aqui, ó. A tangente de B é AC sobre AC sobre AB. Então, AC é 53,5 e o AB é 100. Então, dividindo por 100, nós vamos ter 0,535. Consultando a tabela trigonométrica, o valor da tangente que mais se aproxima de 0,575 é o ângulo B de 28 graus. Então, vamos voltar aqui na tabela, ó, e vamos ver. Ó. O valor deu 0,575, tangente, 0,575. Ó, 0,532, ó, é o que mais se aproxima de 535. E aqui já passa para 554. Ó. Então, ele é aproximadamente o ângulo de 28 graus. Ó. Né? Então, vamos para o outro. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles de medida 30, 45 e 60. Muitos são as situações que apresentam triângulos retângulos com esses ângulos, seno, cosseno e tangente de 45. Então, vamos ver primeiro de 45 graus. Ó. Você vai ver que a bissetriz aqui, ó, a diagonal, divide o ângulo ao meio. Forma a bissetriz aqui, o ângulo C e o ângulo A. Então, se aqui era 90 graus, vai ficar 45 e 45 aqui também. Então, ó, no quadrado abaixo, a diagonal de medida D, corresponde a AC. Determina um triângulo retângulo com ângulos agudos de 45 graus. Né? Porque quando ele traçou a diagonal, aí dividiu o ângulo ao meio. Então, aqui era 90, 45, 45. Então, aqui ficou um triângulo retângulo e isósceles. Né? Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, que ficou assim, né? Só essa partezinha. Eu tenho a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado é igual a são os quadrados A2 mais A2, que as medidas são iguais, né? No quadrado tem os lados iguais. Então, eu tenho D ao quadrado é igual a 2A2, então a diagonal 2, então aqui o A ao quadrado da raiz quadrada vai sair da raiz, vai ficar. A diagonal, então, vai valer A raiz de 2. Quer dizer, toda a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, calculando as relações trigonométricas, temos seno de 45 é a razão entre o cateto oposto, BC, que vale A, sobre AC. AC vai medir a raiz de 2, que é a diagonal. Simplifica, então vai ficar 1 sobre raiz de 2, que racionalizando vai dar raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, o mesmo ângulo, vai dar a mesma coisa. Porque os lados são iguais e os ângulos também. Ó. Por isso eles são semelhantes, ó, iguais. E a tangente é a razão de AC sobre cateto adjacente e cateto oposto. Como tem o mesmo valor, a tangente de 45 vale 1. Tá, então tu nota aqui, ó, que a medida 1 sobre raiz de 2 foi racionalizada e deu raiz de 2 sobre 2, né? Então, ó, seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Então, tem lá o triângulo equilátero. Aqui vale A, que traçou a altura, que é mediana e bissetriz também, né? Então, aqui vale a metade do lado e ali a metade do ângulo. Então, pegando só tem um ângulozinho desse, então nós vamos calcular o seno e o cosseno de 60.
Muito bem. Pegando só um trianguinho, nós temos aqui, ó, aplicando Pitágoras, ó, nós temos quadrado de A é igual ao quadrado da metade do lado, né? Nós estamos naquele trianguinho aqui, ó. Vou voltar aqui para você ver. Ó. Aqui é metade do lado, aqui é a altura, aqui é a hipotenusa. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, é igual a metade do lado ao quadrado mais H ao quadrado. Né? Que é isso aqui, ó. Então, caímos aqui. Então, aqui efetuou o quadrado. Então, aqui vai ficar A ao quadrado vai ser A2 menos H ao quadrado. Que é A2 menos A2 sobre 4, é H ao quadrado. O H ao quadrado, então, vai ficar 4 menos 1, 3. 3A2 sobre 4, cuja raiz vai ficar A sobre 2, raiz de 3. Então, a altura de um triângulo equilátero vai ser sempre L raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, lado raiz de 3 sobre 2. Calculando as relações trigonométricas, então, nós temos seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é o AD, que é A sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A. Então, ficou, ó, divisão vai ficar o numerador vezes o inverso do denominador. Simplifica, dá meio. Então, seno de 30 vale meio. Cosseno de 30, cosseno lá, adjacente sobre a hipotenusa. Então, é A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Simplifica o A, então ficou a raiz de 3 sobre 2, né? Só, simplificou o A. E a tangente, a razão de cateto adjacente e cateto oposto e cateto adjacente. A sobre 2 e A raiz de 3 sobre 2. Simplificou, deu então 1 sobre raiz de 3, que é racionalizando da raiz de 3 sobre 3. Então, o ângulo de 60 está lá. O seno de 60 é o cateto oposto, AD sobre a hipotenusa, AB. Então, ficou A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Simplificou o Azinho, então deu o quê? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno, a razão do cateto adjacente é a hipotenusa. A sobre 2 sobre A. Simplificou, deu meio. E a tangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, cateto adjacente. A raiz de 3 sobre 2 sobre A sobre 2. Simplificou A sobre 2, deu apenas raiz de 3. Então, você tem que o seno de 60, seno de 30 é meio, o cosseno é a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, o seno é a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é meio. E a tangente é a raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aí aqui a gente observa o quê? O seno e o cosseno de ângulos complementares que são 90, são iguais. Então, ó, o cosseno de 30 é o mesmo que o seno de 60. O cosseno de 60 é o mesmo que o seno de 30. E o seno de 45 é o mesmo que o seno de 45. São iguais. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. E aqui também tem um macete, se vocês não ficarem memorizando, vocês escrevam lá, ó, seno, você põe lá. Seno, cosseno e tangente. 30, 45, 60. Então, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. O que não for 1, toca a raiz, ó. E divide tudo por 2, ó. Né? Então, nós temos aqui, ó. Meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. E a tangente é dividir seno sobre cosseno. Então, dividiu, vai dar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos para o outro aqui, ó. Atividade. Consulte a tabela trigonométrica, o seno de 12. Então, você tem que ir lá na tabela, procurar lá 12. Aí tu vai ver lá, seno de 12, 0,208. Põe lá. Cosseno de 43, aí tu vê lá, 43, está lá embaixo. É 0,731. Né?
Tangente 58, aí também lá, 58. Tá lá, tangente é 1,600. Tá. Cosseno de 70, 0,342. Seno de 4 graus, seno, 0,070. Aí, tangente de 87, 19,081. Então, mas sem aquela tabela não tem como calcular, né? Determine a medida aproximada de cada ângulo. Então, ele dá lá, ângulo, 0, então vai na tabela, procura lá, ó. Ele quer cosseno, então na coluna do meio aí, 0,857. Então, vamos procurar onde está isso aí, ó, 857. Aí esse tem exato, ó, é 31 graus. Ó. 31 graus. O seno de 0,453. Ó. 0, não tem, o mais próximo é o 27. Então é 27 graus, tem umzinho a mais, 454, né? O outro, tangente de 1,145. 1,145. Então nós vamos procurar aqui, ó, vamos achar onde? 1,145. É aqui, ó, 49 graus, ó, mais que se aproxima, 0,150, né? E assim vai. Cosseno de 0,735. 0,735. 0,975. 975. Então é 13 graus, ó, 974, né? O outro, tangente de 1,62. 1,62. 1,62. 1,62, então está aqui, ó, 58. É 58 graus. 58 é o que mais se aproxima. E o último, seno de F, 0,98. 0,98 está aqui, ó, 0,98 está aqui. É 79 graus, né? Não, é 80. É que se aproxima mais, 80 graus. Então vamos para o outro. O exercício 2. Exercício 2. Usando as relações trigonométricas, calcule aproximadamente os ângulos indicados. Então, ângulo X. Ó. Então, ângulo X você tem aqui, ó, ângulo, ali o 2 é o quê? O cateto oposto e 5 o quê? Hipotenusa. Então, o que que dá cateto oposto e hipotenusa? É o seno, é a definição de seno, né? Seno do ângulo agudo. Então, vai ficar lá. Seno de x é igual a 2/5, que vai dar 0,4. 0,4 você vai lá na tabela e vê o valor aproximado é de 24 graus. O B, então você tem no B, ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Então essa é a definição de cosseno. Então, cosseno do ângulo vai ser 3/4, 0,75. Então você vai lá na tabela e procura o ângulo correspondente, que mais se aproxima. No caso, nós vamos ver 41 graus. O C, ângulo, cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno outra vez. Ó. Cosseno de x, então, vai ser 3,5 dividido por 4. 0,875. Vai lá naquela tabela e procura o cosseno mais próximo de 0,875. Vamos ver que é 29 graus. E D, você tem ângulo, cateto adjacente e cateto oposto. Definição de tangente. A tangente do ângulo é a razão do cateto oposto, que é o 4,2, dividido com o cateto adjacente, que é 1,7. Então, dividiu, vai dar 2,47. Vai lá na tabela e procura tangente de 2,47. Vai dar 68 graus.
Muito bem. O terceiro, usando a calculadora, determine a medida do ângulo X. Então, X, na figura A, você tem cateto adjacente, que é o X, né? E o 2 raiz de 3 é cateto oposto, ao ângulo de 30. Então, nós temos aqui, ó, seno de 30, que vai ser meio, é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Então, o x vai ser o quê? Meio é igual, então vai ficar 4 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,73 vezes 2, por isso que ele está pedindo para calcular com calculadora. 1,73 vezes 3 vezes 2 vai dar aproximadamente 6 centímetros. Vamos para a segunda figura, então. Ele dá lá, ângulo de 60 graus. Cateto adjacente, hipotenusa, é cosseno. Cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É só tu ver lá. Ó. Cosseno de 60. Cadê a tabelinha? É isso mesmo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a 8,6 sobre x. Então nós vamos ter que o x vai ser raiz de 3 sobre 2, que é 1,7 sobre 2, dá 0,86. É igual a 80, então vai dar 4,3. Né? Então o x vai medir 4,3. Vamos para a figura C. Ângulo 45, x é o cateto oposto e 5 raiz de 2 é a hipotenusa. Então vamos lá. Seno de 40, seno não, tangente, é cateto oposto, não, é seno mesmo. Cateto oposto é hipotenusa. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, é igual a x sobre 5 raiz de 2. Então, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, vai ter que multiplicar. 5 raiz de 2 por raiz de 2 dá 5. 5, acabou. X, então, vale 5. Vamos baixar a figura aqui. Pronto. 4. Sabendo que as áreas do retângulo e do trapézio correspondem, respectivamente, quer dizer, a área do retângulo é 96 e do trapézio é 60. Calcule a medida dos ângulos A e B. Então, vamos lá. Vamos calcular o ângulo A primeiro, então. Então, aqui nós temos, aqui, ó, 90 graus, ângulo A, eu não sei. Eu não sei o ângulo A? Não. Então, ele deu aqui. Então, vamos calcular aqui primeiro. Vamos calcular, vou ter que calcular mesmo direto aqui. Então, vamos ver o que ele deu. Ele deu aqui 96 é a área do retângulo. A área do retângulo é o quê? É base vezes altura. Então, a base do retângulo é 12. E a altura, eu não sei. Então, vai ficar 96 é igual a 12H. Então, H vai ser 96 por 2, a altura é 8. Então, a altura é 8. Beleza. Se a altura é 8, eu tenho aqui, ó, nesse triângulo retângulo, tangente do ângulo A. É o cateto oposto, que é esse pedaço aqui, ó, que eu não sei quanto é, e o cateto adjacente. O cateto adjacente é 8, que é a altura. Né? Então, nós vamos ter aqui. Tangente do ângulo A vai ser cateto oposto, vou ter que calcular. E o cateto adjacente é 8. Mas aqui eu não acho. Tangente de A. Vou ter que achar primeiro quanto vale aquele lado lá. Eu não sei. Então vamos para a outra área lá então. Ele deu a área do trapézio. A área do trapézio, que aqui eu fiquei perdido. Quanto vale esse pedacinho aqui? Eu não sei. Ó. Eu tenho que saber quanto vale a área desse trapézio aqui. Então, a área do trapézio. O que é a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, a base maior, 12. Base menor, não sei. É o Bzinho.
A altura é 8, né? Sobre 2 é igual à área que vale 60. Então, 2 vezes 60, 120. 120 vai ser dividido por 8. A área é 8. 120 dividido por 8. Dá 15. Então, 15 é igual a 12 mais Bzinho. Então, a base menor, então, vale 3. Se a base menor vale 3, eu tenho que, esse cateto oposto aqui, ó, vai valer 9, né? Que o lado inteiro é 12. Se a basezinha aqui é 3, aqui é 9. É 12 menos 3, 9. Então, se aqui é 9, eu posso calcular, então, o ângulo A. Ó. Então, eu tenho a tangente do ângulo A, vai ser cateto oposto, que é 9, e o cateto adjacente, que é 8. Então, vai ser 9 oitavos. Né? 9 oitavos. Que vale, dividir 9 por 8, 1,125. 1,125. Aí tu vai lá na nossa tabela e procura lá. Tangente, 1,125. Ó, vamos ver lá. Tangente, 1,125. Ó, o mais próximo é aqui, ó. Vale 48 graus. Ó. Um 1,125. O mais próximo dele, 125, é o 111. Então vai dar 48 graus. Então o ângulo A vale 48 graus. Aqui já foi. Muito bem. Então a medida aproximada do ângulo é 48 graus. E o ângulo B, quanto vai medir o ângulo B? Cadê o B? Está aqui, o B. Então vamos calcular esse ângulozinho primeiro interno aqui. Ó. Se aqui é 48, ó, com 90, são 138. Falta para 100 é 42. 42. Aqui é um ângulo raso, então B vai ser 180 menos 42, que vai dar 138 graus. Né? Acabou o problema. O 5. Usando um teodolito, observou o topo de uma árvore sob um ângulo de 66 graus. Tomando essa e outras medidas, ele construiu o esquema ao lado. Está aí o desenho da árvore, o teodolito, né? E ele quer saber, então, o quê? Qual é a altura dessa árvore? Né? Sabendo que o homem tem 1,7 metros de altura. E ele está distante 4 metros da árvore. Então, nós temos aqui, ó, cateto adjacente, ângulo e aqui cateto oposto, tem a tangente. Ó. Então, nós temos tangente de 66 vai ser o tamanho da árvore, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 4. Né? Então, vai ficar tangente de 66. Tu vai lá e calcula. Vê na tabela, tangente de 66 vale 8,984. Então, nós temos que o tamanho da árvore vai ser esse valor aí, 8,984, mais a altura do homem, 1,7, que corresponde à base da árvore aí. Ó. Então, nós vamos ter um total, a altura da árvore de 10,684 metros. O 8. Em geral, portões de propriedades rurais, ó, popularmente conhecidos como porteira, são construídos com madeira. Então, ele fez o desenho da porteira, né? E aqui o esquema. Ele deu que esse ângulozinho aqui, ó, vale 31 graus. Mas esse ângulo, ó, é correspondente com essezinho daqui, né? Ó, 31 graus também. Então, nós temos. Qual é o comprimento aproximado do portão? Né? Qual é o comprimento aproximado do portão? Então, ele quer saber quanto vale isso aqui, ó. O cateto adjacente, né, desse triângulo. Então, nós temos aqui, ó, ângulo, cateto adjacente, que é 31, e a altura. Só que a altura, eu sei que é 1,8. Está aqui, ó, a altura ele deu. A altura é 1,8.
Então aqui é 1,8, o comprimento eu não sei, e o ângulo é 31 graus, que é correspondente com esse dado aqui, ó. Então nós vamos ter ângulo, cateto e cateto, então é tangente. Então a tangente de 31 vai valer 1,8 sobre x. Então a tangente de 31, nós temos que achar lá, vou ter que ir lá na tabela outra vez. Ó. Vamos lá, tangente de 31 graus. Aqui, ó, pimba. 31, tá lá. 0,601. Então, 0,601 é 18 sobre x. Então, x é 1,8 dividido por 0,601. Aí tu usa a maquininha de calcular e vai achar 2,995. E aí você finaliza aqui, ó, dizendo que o tamanho aproximado é de 3 metros, né? 2,995 é aproximadamente 3. Né? Então, lá. Então vamos para campo de futebol. Olha lá. Observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. Então aqui nós temos a bola, a distância, né? E daqui a distância é 11 metros, né? E a trave vale 7,72 metros. Qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola, aí está em vermelho aí, ó, trajetória da bola, e a linha de fundo. Então ele quer saber aqui, ó. Então nós vamos formar um triângulo retângulo aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Você pega o teu lápis aí, ó, põe a régua, ó, vai unir esse ponto até a trave aqui, ó. Vai ficar um desenho igual esse aqui, ó. Vai ficar nem a distância daqui para o goleiro e para a trave, ó. Esse triângulo é semelhante com esse triângulo que eu estou falando para vocês aqui, ó. Né? Então nós temos cateto, aqui está o ângulo, ele quer saber o valor que é o ângulo, né? Então ele quer saber o ângulo. O cateto oposto é a metade da baliza, então aqui é 7,32, a metade é 3,16, né? 3,66. Metade de 7,72 aqui, 32. E o que mais que nós temos aqui? Isso aqui vale 3,66. E a distância aqui da cateto adjacente vale 11 metros. Então nós temos a tangente do ângulo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ficar 3,66 dividido por... Cateto oposto é isso mesmo. Tangente do ângulo vai ser 3,66 dividido por 11. Que nós vamos achar 72 graus. Depois, olhando o valor que achar, procurando na tabela, tu vai achar lá 72 graus. Muito bem. Então vamos para o 13. O menino está empinando uma pipa. Aí você tem que fazer o desenho, né? Um triângulo retângulo. Sempre um triângulo retângulo. Tu desenha o triângulo retângulo, você tem lá, e a pipa está lá no alto, né? Está empinando com a sua mão, encontra a 50 metros do chão. Então a distância dele até o chão vale 50 metros. Sabendo que a linha sustenta a pipa mede 100 metros, então a hipotenusa, né, vai medir 100 metros. E o ângulo vale 30 graus, que está formando lá, ó. Pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é... Então você tem ângulo, cateto oposto, né, que é a altura, e hipotenusa, que é o comprimento da linha. Né? Então tu vai ter seno. O seno de 30, então, vai ser H, que é a altura que ele está querendo, dividido por 100. Seno de 30 é meio, então a altura vai medir 50. Né? Aí, como ele está dizendo aqui, ó, que ele está distante 50 centímetros, né? O cara está 50 centímetros, então 50 centímetros é o quê? 0,5 metro.
Então vai ser 0,5 mais os 50 metros da altura, que vai dar 50,5 metros. Aí vamos para o 9. Calcule no caderno a área de cada polígono. Então tá aqui. Aqui você deve ver o quê? A área. Aqui é um retângulo. Eu tenho que saber quanto vale a base e a altura. Mas a base, ó, eu vou saber, ó, exatamente aqui. Ó, eu vou ter aqui, ó, ângulo, cateto oposto e aqui é cateto adjacente. Então é tangente. Tangente de 30 vai medir 4 raiz de 3, que é o cateto adjacente, sobre o cateto adjacente, que é x. Então vai ficar tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre x. O x, então, vai medir raiz de 3 sobre 3, vai dar 12, então, que o raiz de 3 simplifica, né? Então, aqui é 12. Então, a base vai ser 12, que multiplica a altura, que é 4 raiz de 3. Então, a área da primeira figura deu 48 raiz de 3 centímetro quadrado. Na segunda, é um trapézio, então vai ter base mais base vezes a altura sobre 2. Então, eu tenho que saber, a altura eu sei, 5 raiz de 3. A base menor, eu tenho que saber quanto vale a base maior. Né? Como é que eu vou saber quanto vale a base maior? Trapézio isósceles, isso aqui é 120, aqui é 60, então aqui é 60 também. Bom, aqui a altura vai ser aqui também, aqui é a altura, ó, altura. Aqui é 3, então aqui tem lado igual, x e x, aqui é 60. Então vamos ver nesse trianguinho aqui, ó, nós vamos ter, aqui é 60, então. Eu não sei quanto vale esse pedacinho. 3, 3. Aqui eu tenho que fazer conta. Vamos botar o valor para você que você tenta fazer. Ele vai achar a área desse aqui, ó. Você tem que achar, você vai pegar essa altura aqui, vai traçar aqui, ó. A altura e aqui a altura. Então aqui vai valer 3 também, esse pedacinho daqui aqui, né, que é a base menor. Então aqui eu não sei, eu vou chamar de x, aqui eu não sei também é x. Que aqui é um trapézio isósceles, então as bases são iguais. Então eu vou ter aqui vai medir 2x mais 3. Eu tenho que medir quanto vale esse pedacinho aqui, ó. Então você vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Aqui vale 5 raiz de 3, aqui vale 2x, para achar quanto vale essa hipotenusa aqui. Né? Então vocês vão calcular com a resposta final, ó, 40 raiz de 3, mas vocês têm que determinar quanto vale esse pedacinho. Aqui ele não fez. Se não conseguir, me liga que eu faço e digo para vocês. O C, ó, aqui é 45 graus, aqui é o que? É um lados paralelos, então é um paralelogramo. Então aqui é 45 também. Então esse lado é igual àquele e esse é igual a esse. Então aqui nós vamos ter diagonal maior, é um losango também, né? Então nós vamos ter que saber quanto vale esse pedaço todo aqui, ó. Aqui também, ó. Vocês vão encontrar lá 36 centímetros quadrados, mas vocês vão ter que calcular quanto vale essa diagonal. Que a diagonal menor, ó, é 6 raiz de 2. Você tem que saber quanto vale a diagonal maior. Que os lados todos têm a mesma medida, ó. Isso aqui é um losango, né, que é 45, então todos os ângulos aqui são 45. Aqui vai medir 45, 45, 45, aqui é 90, 90. Então, vamos ver se vocês vão achar 36 graus. Então, vamos para o último exercício aqui, ó. Na figura 10, ó, vou baixar aqui. Na figura 10, que é essa aqui, ó. Para calcular a medida da largura de um rio, ele quer saber quanto vale aqui, então, ó, a figura do rio, a largura do rio.
Ele quer saber, então, quanto vale aqui, ó, onde está a água aqui, na largura do rio. Um topógrafo usou como referência uma estaca. Ele fincou uma estaca aqui e tem uma árvore localizada numa outra margem. Né? Então tem a estaca, a árvore e a margem. E aí ele pregou uma corda aqui, ó. Ele quer saber qual a medida da largura do rio. Então aqui eu tenho um ângulo. Então aqui eu tenho ó, cateto oposto e cateto adjacente. Onde aqui, não estou vendo aqui, deixa eu aumentar aqui. Como é que eu aumento aqui? Ó? A gente tem que ver aqui, ó. Quanto vai. Aqui nós temos aqui, ó. Aí ele deu o ângulo, né? Olha lá. 25 graus. 75 graus. O ângulo aqui, ó, o ângulo que ele está medindo até aqui é 75 graus. E esse cateto aqui, ó, que é a distância até a perpendicular à árvore, lá, ó, é 3 metros. Ele quer saber quanto vale esse cateto oposto, que é a distância da árvore até aqui, que é a largura do rio. Então tem ó, ângulo, cateto e cateto, é tangente. Então nós vamos usar a tangente de 75, vai medir x, que é a largura do rio, sobre 3, que é o cateto adjacente. Aí você tem que ir lá na tabela, ver o valor da tangente de 35 e multiplicar por 3. Você vai encontrar o valor de 11,196, que é a largura do rio, metros. Né? Esses outros dois aqui, ó, o 11 e o 12, ó, vocês vão tentar em casa. Sendo que o exercício 12, eu escolhi aqui aleatório, ó, vai valer um ponto em qualquer teste que vocês fizerem, atividade 1 ou 2. Né? Se vocês conseguirem acertar, já fica com crédito de 1 ponto. Depois vocês vão passar por foto para mim. Tá? E se não conseguir, na próxima aula, pessoal, não consegui não. Eu começo a aula resolvendo esse exercício para vocês. Um bom fim de semana para vocês, tudo de bom.